O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar. E lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos cinco pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para um monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, meus irmãos e irmãs, nos é apresentado esta cena típica e, ao mesmo tempo, tão profunda que marcou os 4 evangelistas. A cena da multiplicação dos pães. Vejam, é esperado que ela volte com frequência, né? Porque está nos 4 evangelhos. E aqui não há nem sequer possibilidade de levantarmos suspeitas sobre este acontecimento. Porque se fosse um acontecimentozinho banal, como muitos tentam minimizar o efeito deste sinal que Jesus realiza, falando, foi uma partilhazinha, cada um levou um tiquitinho de coisa, juntou e todo mundo comeu. Não teria impactado ao ponto dos 4 nos deixarem atestado este evento. E com proporção gigantesca. Não somente pelo fato em si, mas por aquilo que o fato operou no coração daqueles homens que provaram, viram e experimentaram para si quão suave é o amor de Deus. Mas hoje eu gostaria de, com você, meu irmão e minha irmã, perceber, porque estamos no tempo próprio disso, a experiência pascal da multiplicação dos pães. Nós podemos até pensar assim, mas padre, esse evento da multiplicação dos pães aconteceu mais ou menos 1 ano antes de Jesus morrer. Como é que a gente sabe disso, né? Mais ou menos 1 ano antes, porque está escrito aqui, estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. É a segunda Páscoa que é narrado no Evangelho de João. A terceira é a Páscoa onde Jesus morre. Então, a gente faz um cálculo aí
É mais ou menos 1 ano antes de Jesus morrer e ressuscitar. Como é que então nós podemos falar de experiência pascal? Vejam bem, permita-me fazer rapidamente um breve caminho exegético. Estamos ouvindo essa narrativa da boca do evangelista João. João, diferente dos outros evangelistas, não saiu narrando tudo o que Jesus fez. Elegeu os 7 sinais. E aqui temos uma diferença. Sinal não depende da fé de quem o recebe. O milagre, sim. O milagre, alguém porque tem fé, pede a Jesus e Jesus atende. O sinal, Jesus opera, independente de quem será agraciado, para mostrar algo maior, para fazer uma revelação. Esse sinal da multiplicação dos pães, no Evangelho de João, é para nós preâmbulo da instituição do sacramento da Eucaristia. Porque você pode até conferir a partir do capítulo 14 do Evangelho de João. João, diferente dos outros 3 evangelistas, não narra a instituição da Eucaristia na noite santa onde Jesus fora entregue. João narra na instituição, Jesus narra na noite da ceia pascal que ele celebrara com seus discípulos, o mandamento do amor, o lava-pés. Por quê? João havia entendido, e aqui o capítulo 6, você que acompanha a liturgia diária, não perca de vista esse início, porque ele fará sentido para tudo que vamos ouvir na semana próxima. É para o evangelista João a compreensão do que é a Eucaristia, que foi consumada na ceia e na cruz. Por isso a gente pode falar sim de uma experiência pascal deste evangelho. Porque ao multiplicar os pães, Jesus antecipou a força salvífica da sua ressurreição. Os discípulos entenderam quem ele era. Não era só um profeta, não era um homem qualquer, é Deus. Porque ninguém pode fazer, como diz Nicodemos a Jesus, as obras que Jesus fazia se Jesus não fosse Deus. Aqui está para nós uma experiência pascal, porque hoje, se eu e você tivermos a coragem de nos aproximar do ressuscitado, com a mesma liberdade que Filipe, André e o menino aproximaram-se dele, veremos a força do seu braço, capaz de renovar em si todas as coisas e dar aquilo que nós mais precisamos. Providenciar aquilo que é necessário para a nossa subsistência, para a nossa salvação. E aqui, meu irmão e minha irmã, nós podemos entender assim: o ressuscitado, que continua vivo no nosso meio, mas por meio do seu Espírito, que continua atuando na história, ele sabe muito bem das dificuldades e circunstâncias que nós passamos na nossa vida. Jesus tinha consciência, vamos dizer assim, da complexidade da situação que ele estava ali envolvido. Por quê? O povo já estava andando com ele há um tempo. E o que é normal, a gente sente fome. E quando a gente gasta energia, a fome vem dobrada. Esse povo estava andando, estava escutando. E aí, Jesus diz, está na hora desse povo comer. Mas vejam, Jesus quer colocar à prova os seus apóstolos. Não porque Jesus é vingativo, vilão, não porque Jesus está com, vamos dizer assim, perversão, está querendo ver o que isso vai dar. Mas porque a nossa fé precisa ser provada para fazer brilhar
o ouro maciço que há na nossa fé e tirar toda a impureza. É de fato essa imagem. A pedra bruta precisa ser lançada na fornalha para que ali o que é ouro derreta, desça, e o que é impureza suba. E aí vem o Auriver com uma pá e recolha aquela impureza, jogue fora e fique somente com o ouro puro. Jesus coloca os discípulos à prova justamente para burilar, purificar no coração deles a verdadeira fé. E aí chega perto do meu xará e pergunta assim: esse povo está com fome, né? Como é que nós vamos fazer para dar comida para essa gente toda? Filipe, pensando como qualquer um de nós naquele contexto, responde: Senhor, mas nem se a gente tivesse, vou exagerar um pouquinho aqui, um dinheiro de um assalto de banco, a gente daria conta de conseguir comida nesse momento para esse povo. Filipe diz isso: olha, nem 200 moedas de prata, isso para eles era uma fortuna. Ia dar para comprar um pedacinho de pão. Filipe respondeu equivocadamente? Não. Mas Filipe respondeu com aquilo que ele tinha condição de responder, somente com a sua inteligência, com a sua forma de ver o mundo. Aí aparece, eu fico imaginando aqui o que não está narrado, né? Deve ter virado um reboliçozinho ali, porque a gente é assim, né? Aí eu me lembro da época de seminário, quando vinha um pedido, e a gente tinha que se virar nos 30 para resolver, aí começa as conversas no corredor, um cochicha daqui, outro cochicha dali, vê como é que resolve, e aí fica aquele zum, 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 aí um vem com a ideia mirabolante, outro vem com outro, no final dá certo, mas até que o trem dá certo, tem todo vamos dizer assim, um tititi nos bastidores, né? Deve ter rolado isso aqui. Porque, olha, cada hora começa a pipocar um, aí aparece André e diz assim: ó, tem um menino ali, Jesus, ó. Mas ele só tem 5 pãezinhos e 2 peixes. O que é isso para 5.000 pessoas? Não é nem 1 milésimo, né? Se você fizer a matemática aí. Era pelo menos 5.000 homens para 5 pães. Cada um ia pegar um farelinhozinho ali, ia dar certo, uma escaminha de peixe e resolvia o problema, né? Jesus olha aqui não mais para a razão e a inteligência do Filipe, que estava correta. Não olha mais pelo ímpeto dos apóstolos de tentar caçar dinheiro, arrumar a situação e pescar. Não. Mas Jesus olha para uma criança. Vejam, a lógica de Deus é completamente diferente da nossa lógica. E aí, como um padre disse hoje, né? Até para a gente rir um pouquinho, mãe que consegue ver as coisas falou assim: ah, meu filho, você vai lá seguir Jesus, ele fala muito, leva um lanchinho para você. Preparou lá a lancheirinha do menino. Devia ser gordinho, né? Porque 5 pães e 2 peixes para uma criança é uma coisinha um tanto quanto reforçada. Mas o menino não teve medo de dar tudo o que ele tinha nas mãos de Jesus. Aí está a lógica da experiência pascal. A criança, sem entender a complexidade do problema, a criança sem entender como, mas querendo ajudar, tem a disponibilidade de fazer o que nenhum daqueles marmanjos velhos conseguiram entender: colocar tudo nas mãos de Jesus. A criança deu o que ela tinha. O tudo dela naquele momento era a lancheirinha. 5 pãezinhos, 2 peixes. E bonito. Jesus poderia passar a mão na cabeça da criancinha e dizer assim: olha, meu filho, que bonito, você quis colocar tudo que você tinha à disposição, mas isso não dá nem para o começo, viu? Parabéns, continua assim, seja solidário, mas não vai ser útil para nós aqui agora. Poderia.
Mas Jesus não fez isso. Pegou o que o menino tinha, abençoou. E do pouco que o menino tinha, os apóstolos provaram e viram quem era o Deus a que eles estavam servindo. A multidão alimentou-se e viu quem era Jesus, ainda que distorcidamente. E o menino não passou fome. Se o medo da mãe dele é que ele ficasse na multidão com fome, ele deu tudo, né? E aí a gente pode pensar assim, me desculpa o que o padre vai falar, a burrice que o menino fez. Deu tudo o que tinha, agora ficou sem nada, vai ficar com fome. Comeu, ficou saciado, como não só ele, mas as outras 5.000 pessoas que o rodeavam. Aqui está uma experiência pascal, meu amado irmão e minha amada irmã, e gostaria de apenas meditar. Estou na dúvida se eu fico com 3 ou ficar com 2, até porque a hora já estava avançada. Primeiro ponto, o ressuscitado continua na nossa vida pondo-nos à prova. Cada instante da nossa vida nós somos desafiados. Por quê? Tem situações que a gente olha para ela e fala assim, lascou, eu não sei o que eu vou fazer com isso. Eu não sei como eu vou resolver, eu não sei como eu vou dar pão para esse tanto de gente. E aí a gente vai recorrer para Deus, né? E a resposta que ele dá é a mesma que ele deu para Filipe. Ou deu para os apóstolos, como nós ouvimos nos outros evangelistas. Dai-lhes vós mesmos de comer. Para falar assim, sabe? Olha, o que vocês vão fazer diante de tudo isso? Mas a resposta da prova que o menino coloca, que o menino dá a esta resposta, é uma resposta que os apóstolos não conseguiram dar. Qual que é a resposta? Diante da dificuldade, que nós não sequer conseguimos resolver pela inteligência, pela nossa força, pela nossa saúde, o segredo é abandonar-se inteiramente nas mãos de Jesus. Porque Ele resolve. Olha, João deixa claro aqui, no versículo 6, Jesus sabia muito bem o que ia fazer. Jesus não nos prova sem antes já ter de antemão uma resposta para nos dar. Mas Ele espera que eu e você consigamos professar uma fé santa, pura e confiante nele. Se Filipe vivesse de fé, ele poderia ter dito como Ezequiel na planície de ossos secos, quando Deus o pôs à prova e perguntou, pode esses ossos voltarem à vida? Se Ezequiel tivesse a mesma lógica de Filipe, Ezequiel tinha falado, impossível, não só está morto como decomposto, tudo e os ossos estão aí, está tudo seco. Mas qual foi a resposta de Ezequiel diante da pergunta de Deus? Ezequiel respondeu como alguém que tem fé. Ezequiel respondeu como alguém que provou e confiou e sabe que a Deus nada é impossível. Ezequiel disse, tu é que sabes, ó meu Senhor. Se Filipe tivesse dito isso para Jesus, com certeza o reboliço entre os apóstolos já tinha resolvido, porque Jesus já tinha intervido na situação. Mas Filipe tentou buscar resposta na inteligência humana, na lógica, na força do dinheiro. Até que aparece uma criança que, talvez por não ter a maturidade, ou, desculpe assim, né? O embrutecimento da idade, porque tem hora que o tempo não nos torna mais sábios, nos torna mais brutos. Porque vai enrijecendo alguns conceitos e preconceitos que tem dentro da gente. E vai dificultando a fé germinar e florescer dentro de nós. O primeiro ponto que eu gostaria de partilhar com você é isso. O ressuscitado continua passando no meio de nós e pondo-nos à prova para fazer florescer em mim e em você a certeza de que Ele está ao nosso lado e é capaz de resolver tudo, desde que eu e você acreditemos.
Agora o segundo ponto, que eu poderia falar o terceiro, mas vou ficar só no segundo. E oxalá Padre Wagner trabalhe o terceiro na homilia da tarde. O segundo ponto é que eu e você precisamos também aprender quem é Jesus para viver bem a nossa missão de cristão. Esse segundo ponto, que seria o terceiro, está lá no finalzinho do evangelho de hoje. Depois que Jesus multiplicou os pães, o povo ficou alucinado. Opa, agora a gente resolveu todos os nossos problemas. Vamos pegar Jesus e fazê-lo rei. E aí, pronto. Nós não vamos passar fome, nós não vamos ter dificuldade, ele vai dar um jeitinho para tudo. Aqui está um risco, meu amado irmão e minha amada irmã. A experiência pascal, que quando eu e você se abrirmos a ela e fizermos, é algo grandioso, ao ponto de chamar muita atenção. O risco que corremos é o risco de querermos ser grandes às custas de Jesus. Jesus poderia muito bem ter aceitado, nesse momento, ter sido proclamado rei. Jesus poderia muito bem ter deixado agora os holofotes voltar-se para ele, e ele fez bem. Mas o que Jesus, diante do que realizar, ele fez? Fugiu, escondeu. E quantas vezes na nossa vida de fé, a partir da experiência pascal, a gente vai sendo conhecido, né? E isso é um problema, porque às vezes nós queremos ser aquilo que Jesus é, o centro das atenções. Quanta gente dentro da igreja, buscando fama, buscando ser visto, querendo aparecer às custas do evangelho. E tem muita gente que conseguiu isso já. E não precisa pensar somente nos padres que estão aí na TV. Não, como eu, no caso, estou na TV. É um risco. O risco de confundir a mensagem que eu prego com a minha pessoa. Ora, quem está falando aqui não é o Padre Felipe. Quem está falando aqui é um ministro da igreja. Hoje sou eu, daqui a pouco é o Padre Wagner, amanhã será outro. Mas se a gente não sabe estar retirado com Jesus, a gente começa a envaidecer. A gente começa a se colocar no lugar de Jesus e pouco a pouco a nossa missão é substituída pela nossa figura. A experiência pascal nos põe à prova para a gente viver o anonimato da santidade. Não para que as pessoas nos aplaudam ou simplesmente nos conheçam. Não para sermos grandes. Mas a experiência pascal, e termino aqui neste segundo ponto, é para que eu e você aprendamos a desaparecer como um fermento na massa. Porque o que interessa não é Felipe, André, o menino, nem mesmo os pães. O que interessa é a presença de Jesus. Aprendamos então, meus amados irmãos e irmãs, que o ressuscitado vive no nosso meio. Aprendamos a viver da fé, para vermos solucionado no Cristo aquilo que nós não damos conta de resolver pela nossa razão e pela nossa inteligência. E assim, aprendendo do Cristo a viver e a ver que Ele não é um político, que Ele não é um líder social, que Ele não é um psicólogo, que Ele não é um curandeiro, que Ele não é um artista, que Ele não é um famoso, mas que Ele é Deus, a gente aprenda com Ele a nos esconder no seu lado aberto, de onde brota a vida, a felicidade e a paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E agora, com o nosso pão e o vinho, vamos fazer como o menino. Colocar o nosso tudo nas mãos de Jesus, para que Ele transforme, conforme a sua graça, naquilo que é necessário. Cantando, ofertamos então ao Senhor as nossas oferendas, a nossa vida.